chamadas medidas de tendência central, tá? Então, a mediana é o termo do meio. Nós temos também quem? As médias, tá? Então, aqui nós temos, a média primeira, que é a média aritmética normal. Se vocês selecionarem o conjunto de dados, o Excel já vai dar ela para vocês aqui embaixo, já aparece aqui embaixo, média igual a 9,02. Então ele vai aparecer aqui, na barra do Excel, ele já vai aparecer a média, tá? Mas ele também calcula. Então essa aqui é a mediana, certo? A outra que nós temos, então, igual, vamos calcular a média direto por ele. Então, igual, não pode esquecer do acento, tá? Nós queremos o quê? Nós queremos a média simples. Então nós vamos clicar aqui, média, somente média, tá? A média do quê? Dos números do intervalo. Digita a média, seleciona o intervalo aqui, fecha parênteses, dá um Enter. Consequentemente, é igual ao que ele havia dado aqui embaixo. Então, a média também ele calcula. Essa média, se vocês forem fazer ela separadamente, vai acontecer o quê? É somar todos os termos, os números e dividir pelo número de termos que tem. Pronto, né? Fez isso, está calculado a média. Vocês viram que nós temos umas outras médias aqui. Então, assim, de maneira bem simples, a média ela é igual ao somatório do número de termos dividido pelo número de termos total, né? Média algébrica, vocês estão acostumados a fazer com nota, tá? Essa aí eu sei que vocês sabem fazer sem grandes problemas. E nós temos mais algumas modalidades de médias. A próxima que nós temos aqui, é a média geométrica, tá? Que está aqui embaixo. Eu vou colocar ela aqui como média geométrica, tá? O que é a média geométrica? A média geométrica é uma outra média de arredondamento que existe, só que ela adota um padrão um pouquinho diferente. Então, média geométrica. Começou a digitar média, já vai aparecer a opção lá, dá 2 cliques nela e seleciona o intervalo de dados de novo, tá? Fechou parênteses, deu um Enter. 7,42. O que é a média geométrica? O que ela diferencia da média aritmética? Essa aqui é a média normal. A média geométrica, ela é, ao invés da soma dos termos, ela é a multiplicação dos termos. N1 vezes N2 vezes Nn, tá? E ao invés da divisão, é a raiz. Então, ela vai ser a raiz enésima dos termos multiplicados, tá? Essa é a forma da média geométrica. Volta a faz agora na média Aí. Normal. Escreve média, seleciona o intervalo e... Tá, agora eu chego... intervalo? Todo intervalo. Tá, na média geométrica, começa ali no... É só escrever igual média ponto geométrica, seleciona o intervalo, tem como calcular ele através de fórmulas, tudo, mas certo? Isso
Se não está com as formas, eu não tenho necessidade. É bom anotar para vocês saberem, né? Mas vocês não vão. Média, né? Sim. Certo? Média, o que é aquele... É um G, média geométrica. Não, lá de cima, aquele É o somatório. Daí nós temos a outra, a média harmônica. O que é a média harmônica? A média harmônica é a média dos inversos dos números, tá? Então a média harmônica vai ser igual, digita de novo, média, né? Daí tem aqui, ó, média harmônica, ele já abre parênteses, vocês selecionam o intervalo, fecha parênteses, 5,35. A média harmônica é a menor das médias, tá? Logo depois dela vem a média geométrica e depois vem a média aritmética. Então são as três médias alinhadas aí. Certo? Média harmônica, digita, né? Seleciona o intervalo e fecha o parênteses. Só seleciona o intervalo, fecha parênteses, ela já calcula. Certo? E a média interna também? A média interna não, a média interna a gente não vai ver. A média interna é um outro critério que ela adota aí. Certo? Então essas aí são as medidas de tendência central que nós temos. Uma outra medida importante, que é bom vocês saberem também, é a moda. O que é a moda? A moda, como o nome já diz, é o termo que aparece maior número de vezes, ou seja, o que tem a frequência absoluta maior, tá? Nesse caso aqui, a nossa moda de quanto? Qual é o termo que tem a frequência absoluta maior? Qual é o termo que aparece maior número de vezes no nosso quadro ali? É quem? Quem que tem essa coluna aqui como maior número? 14, né? Então a moda desse intervalo nosso aqui é o 14. Eu nem sei se ele tem moda aqui. Não tem. Não tem porque a moda é o termo mais simples que existe, tá? Então a moda vai ser igual ao quê? É igual ao que tem a maior frequência. Quem tem a maior frequência? O 15, consequentemente, né? O 15 é o número maior e o termo é o 14. Tá? Então nossa moda é o 14. Essas aqui são as chamadas medidas de tendência central. Professor, o que significa aquele N1, N2? São os termos que você tem, né? Tipo a multiplicação de todos eles. No caso, se você tem uma tabela, você vai ter que fazer eles elevado, né? Que nem ali seria, né, no caso, como eles estão numa tabela aqui, seria 1 elevado na terceira potência, o 2 elevado na 11ª, o 3 elevado na segunda, tá? E assim sucessivamente. Ele é elevado à sua frequência. Sim, porque seria ele vezes aquela quantidade de vezes, né, que ele aparece ali. Então cada termo é elevado à sua frequência. Pode fechar. No caso aquele lá, nós temos N1, N2 e N o que lá? NN? N1, N2 e NN, o número que tiver.